Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e o mundo dá voltas, né, cara? Por muitas vezes o Marcelo Paes, que faz, para mim, a melhor gestão do futebol sul-americano, e eu coloco sul-americano mesmo, porque de onde ele tirou o Fortaleza e onde ele colocou nesse curto período de tempo aqui no nosso continente, eu não conheço nenhum case de sucesso como esse. Você tirar um time da terceira divisão e transformá-lo numa potência sul-americana, eu desconheço, pelo menos desde que eu me entendo por gente, acompanho futebol aqui no nosso continente, algo parecido, tá? Muitas vezes foi ridicularizado e ele alertou que esses problemas iriam acontecer. Foi colocado ali até de uma forma meio preconceituosa, né? Eu acho que a intenção do cara talvez nem tenha sido essa, mas da forma que foi colocada a gente entende como preconceituosa, e eu não tô querendo aqui criar hate pro cara, nada disso, tá? Mas a verdade é que deu a entender isso. E esse mesmo cara, ele se arrependeu. Eu vou falar nesse vídeo aqui de um alerta que o Marcelo Paes fez para o Internacional, para o Clube Internacional, e vocês vão ver a resposta do cara que naquele momento ali ridicularizou o Marcelo Paes, e hoje tudo que o Paes falou aconteceu, tá bom? Antes de mais nada, só pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo todo dia, a gente tá alerta aqui às coisas que acontecem nas redes sociais e muitas vezes não são notícias nossas, mas a gente repercute aqui, dando os créditos aqui, e é isso que a gente vai fazer agora nesse vídeo, tá bom? Então, te inscreve, dá essa moral pra gente. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Luna, e aqui o meu foco no canal do Luna é falar do futebol nordestino. Aqui eu falo do teu clube de coração, como se fosse meu clube de coração, com todo respeito. Inclusive, coincidência ou não, tava bebendo água aqui na minha garrafinha do Fortaleza que eu ganhei, tá? Então aí, tá vendo aí, ó? Então, te inscreve aqui, dá essa moral. Sou torcedor do esporte, todo mundo sabe, mas aqui o meu foco é engrandecer o futebol nordestino, tá bom? Então, te inscreve aqui, dá essa moral pra gente. Eu vou colocar aqui esse edit, que a gente chama agora dessa forma nas redes sociais, do Marcelo Paes falando, do Baldasso rebatendo e depois ele falando aqui o que aconteceu. Vamos lá. Tem muito clube de Série A aí que vai quebrar em breve, viu? Olha o que eu estou dizendo. Porque estão agindo de forma muito irresponsável no mercado. Pagando valores tanto de compra, tanto de salário, como de luva, como de comissão. E eu não vou fazer isso com o Fortaleza. Em qual momento o presidente do Fortaleza tem uma opinião sobre as finanças do Inter que interessa a alguém? O que ele sabe das finanças do Inter? A opinião que o presidente do Fortaleza tem sobre as finanças do Inter, para mim, ela tem o mesmo embasamento que a opinião do cara que eu encontrei na rua de manhã, que falou Inter, ele não... Aí já tem duas coisas de cara aqui, né? Quando o Marcelo Paes ele fala aquilo, né, ele dá essa opinião, ele não cita diretamente o Internacional. Ele fala de vários clubes do Brasil, e é um fato. Se a gente for analisar, o Cruzeiro quebrou. Se a gente for analisar, o Atlético Mineiro vive numa crise financeira eterna, mesmo sendo SAF e tudo mais, vive numa crise eterna. Se a gente for analisar outros clubes, o Corinthians deve 2 bi, foi para Libertadores agora, mas deve 2 bi, tá? Deve 2 bi. Então, assim, é o fato que o Marcelo Paes falou. E o que o Baldasso está falando aqui, ele meio que também ironiza um torcedor, um cara que acompanha ele. Que ó, a mesma opinião que o Marcelo Paes tem é que um cara que passa na rua e fala para mim, não tem relevância nenhuma. Né? Isso é um comentário cheio de preconceito. Mas vamos lá. Não sabe nada. Não, ele sabe, não sabe nada. E o cotovelo velho dói. O cotovelo velho dói. Mas assim, ó, em qual momento o presidente do Fortaleza virou uma... Meu Deus, e agora? O presidente do Fortaleza disse que o Inter vai quebrar. Meu Deus, o que eu vou fazer? A opinião dele, pra mim, titica, é a mesma coisa sobre o Internacional. Não me interessa. Não me interessa. Desculpa a força do que eu vou dizer, de ser direto, mas o Inter está quebrando. O Internacional está quebrando. O Internacional está se inviabilizando. O Internacional hoje tem mais de 700 milhões de reais de dívida e está caminhando a passos largos para, em 1 ano e meio, 2 anos, chegar a 1 bilhão de reais de dívida. Está fazendo os últimos movimentos aí para tentar, de alguma forma, algum investimento, mas essa é a realidade do Inter. Tu vai resolver isso vendendo o jogador. E tu vai resolver isso pegando o melhor jogador do time, vendendo e pagando uma merreca do que está devendo. O Internacional não tem outro caminho que não seja virar SAF. Mas ainda dentro de um processo que está acontecendo de necessidade de dinheiro,
Eu me oponho de todas as formas, com todas as minhas forças, que o Inter deve estabelecer um desmanche para pagar a conta. Então eu tenho muito medo disso. Saída de Bruno Gomes. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Se eu chegar à conclusão, Duda, que tem que ter time medíocre por vários anos para priorizar pagar a conta, velho, aí deu. Aí fecha as portas, aí vira clube de piscina, aí esquece a nova, meu filho Antônio de 3. Tá aí, né? Tá aí, cara. Ó, esse vídeo tem tantas camadas pra falar, cara. Assim, eu entrevistei o Baldasso. Você vê como as coisas mudam, né? Porque eu entrevistei o Baldasso há muitos anos atrás. Acho que há 5, 6 anos atrás, na TV Fora do Eixo, que era um canal que eu fazia parte, lá de BH. E naquele momento ali, cara, me parecia ser um cara muito coerente, sabe? Um cara é, livre das amarras, sabe? De um comentário sempre querendo ser ácido. Mas ele foi mudando, sabe? Ficou ficando numa arrogância muito grande, né? Uma arrogância muito grande, essa aqui é a verdade. E aí, cara, o que é que acontece? Né? Ele faz um comentário, ele esnoba o que o Marcelo Paz falou, esnoba mesmo, e depois ele fala que tudo que o Marcelo Paz falou. Sabe? Tudo que o Marcelo Paz falou. E no final ainda dá uma arrogância, porque assim, ele prefere ter um time afundado em dívidas, mas com jogadores de cacife alto, do que passar uns anos brigando para não cair, sendo menos competitivo, mas pagando dívidas, sabe? Que mostra que é um cara que se preocupa muito mais com o resultado do que com o clube como um todo, do que com uma instituição internacional, que é, cara, é uma instituição sem igual, cara, assim, é um dos maiores clubes do futebol brasileiro e, quiçá, do mundo, tá? Que é um clube que merece muito respeito. Os anos 70 foram brilhantes do Internacional, depois deu umas osciladas, mas assim, é um time campeão mundial em cima do Barcelona, campeão do Libertadores, sabe? Então, cara, tá aí, né? Essa que é a verdade. O Marcelo Paz, ele foi muito coerente no que ele falou, e hoje o Baldasso fala que ele tem que virar uma SAF, né? Um presidente de SAF que para mim, um presidente não, desculpa, um CEO de SAF, que para mim é o maior CEO de SAF aqui do Brasil, e eu posso colocar até também do futebol sul-americano, pelo que ele vem fazendo, ele é o maior CEO de SAF, tá? Maior. E quando a gente fala em resultados, não estou falando aqui no achismo, nem clubismo aqui do meu Nordeste, é resultados, embasado em resultados. Falou, o Baldasso não aceitou, e agora o Baldasso fala que era pro Internacional, tem que virar uma SAF. O mundo dá volta, né, meus amigos? Enquanto isso, o Fortaleza segue sendo um time sem dívidas, sendo um time fazendo investimentos pé no chão, sendo um time conquistando dentro do campo e sendo uma referência para o futebol brasileiro e até para o futebol sul-americano, né? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião sobre o que é que você ouve, o que é que você acha, a tua opinião, cara. A sua opinião ela tem que ser independente da minha, tá? Então comenta aqui, quero saber a tua opinião. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.